Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, ao curso preparatório ESA 2022 para ingresso em 2023 aqui do canal Tudo é História. Galera, mas antes da aula, kit completo, deixe seu like, mande o link dessa aula nos grupos de estudo e também ajude na divulgação das aulas para que esse projeto chegue até o seu final, batendo todo o edital da ESA para o concurso que nesse ano será realizado no dia 4 de setembro de 2022. Pessoal, temos mudanças sérias no edital de História, a bibliografia foi alterada e com isso uma série de assuntos foram acrescidos e outros foram retirados do edital de História da ESA. Professor, eu procurei na internet, não achei o edital em lugar nenhum. Galera, o que saiu foi o boletim informativo das Forças Armadas e em uma parte desse boletim nós temos as atualizações de conteúdo. Foi tirado grandes navegações e foi acrescido no lugar o Brasil antes da chegada dos europeus, que também é chamado de período pré-cabralino, as principais nações indígenas do Brasil e os povos indígenas brasileiros como um todo. O edital também acrescentou a República Populista, agora sim temos a República Populista inteira. O edital acrescentou cangaço lá na República Velha, o edital acrescentou o regime militar, que até então não era cobrado na prova, e o edital acrescentou a nova república até o governo FHC. Acrescentaram muita matéria. O pessoal que já estava estudando previamente tomou um susto. Porém, eu sei que tem uma galera que ficou bravo porque tirou grandes navegações e já dominava o assunto. Eu entendo a lógica, galera. A prova da ESA aborda exclusivamente a história do Brasil. Era realmente muito ruim deixar os povos indígenas fora do edital. Eles são, com aspas, por favor, tá? Com aspas. Eles são os primeiros povos brasileiros, né? Brasileiro com aspas. Não existia a ideia de Brasil, estou dizendo que eles são os primeiros habitantes a ocupar o território que posteriormente veio a ser chamado de Brasil. Era realmente muito ruim não colocar a história dos povos indígenas no edital. E é o tema da nossa aula de hoje, já está projetado o slide para vocês aí. Os povos indígenas brasileiros, o Brasil antes da chegada dos europeus e as principais nações indígenas do Brasil são os três primeiros assuntos aí do edital que eu vou abordar nessa aula. E no final tem exercícios no modelo ESA para você treinar o conteúdo da aula. Vamos lá. Galera, esse período que antecede a chegada de Pedro Álvares Cabral, lá em abril de 1500, nas areias de Porto Seguro, na Bahia, o período que antecede a sua chegada é chamado de período pré-cabralino ou Brasil pré-histórico, para abordar o período que povos indígenas ocuparam o território brasileiro milhares de anos antes de qualquer europeu colocar os seus pés em terras brasileiras. Lembrando, pessoal, que eu estou usando o Brasil sempre entre aspas para se referir ao território que posteriormente foi chamado de Brasil, tá bom? Pesquisas arqueológicas comprovam que a presença humana no Brasil, gente, remonta a milhares de anos atrás. Nós temos sítios arqueológicos chamados de sambaquis, no litoral do Brasil, onde vários vestígios pré-históricos foram encontrados, dos chamados povos das conchas. Temos vestígios lá na Serra da Capivara, onde a arqueóloga Nied Guidon encontrou uma fogueira petrificada por volta de... Essa fogueira petrificada tem por volta de 48.500 anos, que comprovam que a presença humana em terras que posteriormente veio a ser chamada de Brasil é muito antiga. Não é o foco dessa aula abordar as teorias
de povoamento da América, porém, imagino eu que vocês conheçam que existem várias teorias que explicam como que o homem veio parar na América. Porque aquela teoria de que o homem pode ser oriundo da própria América também já caiu por terra há muito tempo. O homem surgiu na África e da África ele foi habitando os outros continentes. A América está entre os últimos lugares do mundo a ser povoado. Existem várias teorias, a teoria de Clovis, a chamada teoria asiática, temos a teoria malaio-polinésia, agora está surgindo a teoria africana desenvolvida por arqueólogos brasileiros, de que o Oceano Atlântico era muito mais raso do que hoje, e povos teriam atravessado da África em direção à América do Sul. Existem várias teorias. O fato é que isso não está no edital da ESA, eu estou introduzindo para que você tenha ideia do porquê que povos habitavam o Brasil há milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Esses povos nativos, atualizando para vocês, apesar de usarmos o termos, índio, indígenas, alguns povos não gostam. Vários povos do continente adotaram o nome ameríndios para se referir a povos que habitavam a América antes do Cristóvão Colombo e antes do Cabral chegarem na América. Eles não gostam do termo, pessoal, porque índio faz menção à Índia, que o Cristóvão Colombo achou que estava na Índia quando chegou na América. Além de ser um erro de geografia grotesco, os povos nativos da América em nada têm a ver com os povos indianos da Ásia. E esses povos que aqui viviam, eles viviam em nações indígenas, praticando línguas diferentes. Imagina-se que o Brasil tinha mais de 1000 povos indígenas praticando mais de 1000 dialetos. Esses povos nativos tinham graus de evolução cultural diferentes, graus diferentes de evolução cultural. Eles praticavam línguas e dialetos, costumes. Tire da sua cabeça aquela ideia de uniformidade que os europeus tentaram dar para os indígenas. Isso não existia. Muitas dessas tribos eram rivais, eram inimigas, a guerra era um costume entre elas. Algumas dessas tribos eram nômades, não tinham moradia fixa. Outros eram seminômades, moravam por alguns meses em um local e depois se transferiam para outros locais em razão de busca de alimentos ou até mesmo expulsos por conta de conflitos. E algumas tribos indígenas que eram sedentárias, que possuíam moradia fixa. Portanto, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram povos bem diversos, eram povos heterogêneos. Não existia nada de homogêneo nas tribos que habitavam o território que posteriormente veio a ser chamado de Brasil. Não dá para uniformizar esses povos, como também não dá para abordar um por um. Você não vai encontrar nenhum cursinho que vai abordar cada tribo brasileira. As aulas abordam os aspectos em comum e as características principais. Via de regra, grande parte das tribos que habitavam, os ameríndios, que habitavam o nosso território, eles viviam da caça, da pesca, da coleta de raízes e frutas, e também alguns povos praticavam uma agricultura bastante primitiva, uma agricultura de subsistência, fazendo uso da coivara, do uso do fogo ateado ao solo para limpar terreno, uma agricultura que inclusive contribuía para desgastar o solo em algumas regiões. Ponham essa informação na cabeça. Os índios do Brasil não praticavam a metalurgia. Nenhuma tribo brasileira, nem os Marajoara, lá no norte, que eram considerados uma tribo bastante desenvolvida, dominavam técnicas de metalurgia, como era o caso dos maias, incas e astecas que habitavam aí outras áreas do continente americano. As nossas tribos não tinham técnicas de arquitetura como os outros povos indígenas da América. Eles viviam em ocas feitas de madeira, com elementos retirados da natureza. As nossas tribos não construíram grandes pirâmides, como os maias, incas e astecas. Eles viviam com várias características de paleolítico, mesmo sendo tribos da época, já do final do paleolítico para o início do neolítico, a maioria delas tinha características de paleolítico. Não dominavam a metalurgia, algumas delas sequer dominavam o fogo. Eles sabiam utilizar
quando uma área ali estava pegando fogo, eles sabiam aproveitar ali brasas, levar uma chama para um outro lugar, mas a produção do fogo, algumas tribos sequer dominavam a produção do fogo. Quando os portugueses aqui chegaram, obviamente que eles tentaram escravizar os povos indígenas que viviam no nosso território, porém a Igreja Católica se posicionou contra esse fato, e também o tráfico negreiro era imensamente mais lucrativo. Porém, a escravidão indígena, entre altos e baixos, vai durar até 1570, quando, com a pressão dos jesuítas principalmente, a coroa portuguesa foi abandonando gradativamente o uso da mão de obra indígena para se utilizar da mão de obra escrava negra de origem africana. Bom, esse slide aqui tem mais informações importantes sobre os povos indígenas. Imagina-se que quando os portugueses chegaram aqui, pelos relatos, a carta do Pero Vaz de Caminha, que é um dos primeiros documentos que relatam esses primeiros contatos, foi um contato de muita estranheza. Imagina índios que andavam nus, com partes do corpo pintadas, utilizando de uma série de elementos da natureza, com deuses ligados a fenômenos naturais, entrando em contato com uma civilização europeia cristã que estava no auge do renascimento cultural. No início, a palavra realmente foi estranheza e admiração, as palavras, admiração e estranheza, porém, posteriormente, o europeu vai adotar uma postura etnocêntrica, uma postura eurocêntrica, de que a Europa é o centro do universo, e se o cara não é branco, europeu e cristão, ele é um selvagem, e pouco a pouco os europeus adotaram uma postura, os portugueses adotaram uma postura de intolerância em relação aos costumes indígenas, que obviamente eles não entendiam e chamavam de costumes de povos bárbaros e selvagens. Gente, é difícil cravar quantos índios viviam no território brasileiro, nas mais de 1000 nações indígenas que aqui existia antes da chegada do Cabral. Porém, imagina-se que na pior das hipóteses, o Brasil tinha 3 milhões de indígenas, mas a maioria dos antropólogos, eles calculam entre 4 e 5 milhões de povos indígenas que habitavam o território brasileiro antes da chegada do colonizador europeu. Algumas tribos litorâneas, outras vivendo no interior do território brasileiro, e uma boa parte delas habitavam, como ainda habitam, a Amazônia. Grande parte dos índios brasileiros reside na região norte do país, na Amazônia. Hoje, o último censo diz que o Brasil tem 817 mil pessoas que se declararam indígenas. Lembrando que o critério brasileiro é a identidade. Então, o indivíduo, mesmo morando em cidades, se ele se identificou como índio, ele foi catalogado como índio. Catalogado não, talvez não seja uma palavra adequada, perdão. Ele foi identificado, assim fica melhor, ele foi identificado como índio. Porém, é um decréscimo tremendo, Você imaginar que no auge tivemos 5 milhões de indígenas e hoje 817 mil se declararam índios, porém o censo mostrou um crescimento. Do penúltimo censo para o último, tivemos um ligeiro crescimento nos povos indígenas do Brasil. Bom, grande parte dos índios que morreram ao longo da colonização, ou eles morreram em conflito direto com o colonizador, lógico que eles levavam desvantagem no que se refere ao armamento, O europeu tinha armas de fogo, cavalos e tal, porém os grandes vilões, os responsáveis por dizimar milhares de índios no Brasil, não só no Brasil, na América inteira, foi a varíola e a gripe. Bom, a Igreja Católica, ela foi o primeiro organismo estatal a ser enviado para a América com o intuito de catequizar os índios e também de ensinar a língua portuguesa. Ambos os processos iriam facilitar na questão da dominação, na questão da colonização do território. Não estou dizendo que essa foi a principal intenção da igreja ou que ela tenha feito isso por mal, porém a igreja foi responsável por um processo de aculturação, destruindo a cultura indígena e fazendo com que eles acabassem aderindo a características culturais do colonizador europeu, no caso, a língua portuguesa e a religião cristã. Como a colonização portuguesa se deu em grande parte no litoral, por conta aí do desenvolvimento da pecuária, da agricultura, da cana-de-açúcar e também a extração dos minérios,
vários povos indígenas que viviam próximo a áreas litorâneas, eles perderam suas terras e foram obrigados a se concentrar na Amazônia, por isso desse grande número de tribos que habitam a região da Amazônia até os dias de hoje. Beleza? Bom, pessoal, esse próximo slide eu aconselho vocês a pausarem aí a transmissão para poder tomar nota, ele é muito importante, isso pode cair na prova da ESA. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas, já disse isso, está em negrito para destacar que eu já falei isso na aula de hoje. Esses grupos habitavam o nosso território e podemos classificá-los de acordo com a língua, os troncos linguísticos, gravem isso. Eu aproveitei os troncos linguísticos para colocar as principais tribos de cada tronco linguístico. Eu tenho quase certeza que isso vai estar no exercício da prova da ESA, hein? E vocês sabem, quem acompanha meu canal, todo ano eu acerto muita coisa. Sem falsa modéstia. Olha lá, os Tupi. Os Tupi, eles migraram de regiões da Amazônia para o litoral do território brasileiro em algum momento antes da chegada dos europeus. Do grupo Tupi nós temos os Tamoios, né? Olha aí quem vai para o litoral de São Paulo e pega a rodovia dos Tamoios, agora sabe por quê. Então a tribo Tamoio, a tribo Guarani, os Tupiniquim e os Tabajara são alguns exemplos de tribos que fazem parte do tronco Tupi. Já estavam aqui há muito tempo antes dos portugueses chegarem aqui. Eles se encontravam em parte litorânea do Brasil e foram os primeiros índios a terem contato com os europeus. Olha que perguntinha com cara de ESA, hein, pessoal? Eles meterem lá a pergunta, quais foram as primeiras tribos a terem contato com os europeus? É totalmente cara de ESA, hein? O grupo Macro-G, eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. Nós temos a tribo dos Timbira, os Aimorés, os Goitacás, os Carijós, os Carajás, os Bororós e os Botocudos. E só vieram a ter contato com os homens brancos a partir do século XVII, quando os europeus adentraram para o interior do território brasileiro. Nós temos o grupo Caribe, que habitavam a região que hoje compreende os estados do Amapá e Roraima, a região é conhecida como Baixo Amazonas. Outra pergunta com cara de ESA, né? As tribos que habitavam o Baixo Amazonas. E as principais tribos, os Atroari e Vaimiri. Esses grupos eram bem agressivos, tá? Eles eram antropofágicos. Professor, o que é antropofagia? É tribo que comia carne humana, eles eram canibais. Porém, os tupinambás no litoral do Brasil também eram canibais, tá? É importante dizer que essas tribos canibais, eles não comiam carne humana pelo prazer de se comer e devorar carne humana, mas sim uma coisa cosmológica. Eles acreditavam que ao comer carne de um guerreiro, a coragem deles seria acrescida à coragem de quem devorou esse guerreiro, tá? Tem um aspecto cultural religioso nessa antropofagia. E o contato dessas tribos com os homens brancos ocorreu no século XVII, com as missões religiosas e com o avanço do exército português pelo território brasileiro. E nós temos o grupo Aruac, né? As principais tribos desse grupo, né, são os Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Né? Eles estavam situados em regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. Curiosamente, pessoal, né, cultura indígena não se analisa assim, quem era melhor ou pior. Aliás, cultura nenhuma se analisa desse jeito, né? Essa análise antropológica não é feita dessa forma, não é uma competição. Porém, quando se analisa, né, as tribos brasileiras que tinham um grau de evolução cultural bem interessante, os índios da região, né, do Marajó eram índios que tinham um grau de evolução cultural bem interessante. Bom, vamos lá. Falando atualmente, galera, a Constituição de 88, né, adotou uma visão integracionista, né, que por conta dela, o desaparecimento dos povos indígenas iria ocorrer com a gradual incorporação deles à sociedade nacional. Né? Aliás, antes da Constituição era assim, né? Na época, bem antes até dos militares, não vou dizer que é fenômeno dos militares não, mas diversos presidentes tiveram
a postura de tentar transformar o índio como se ele fosse um cidadão brasileiro como qualquer outro, né? Enquadrar os índios nos costumes do restante do povo brasileiro. E essa é uma análise equivocada, porque a ideia de nação para o índio não é a nação brasileira, e sim a tribo que ele nasceu, a tribo que ele fazia parte. A Constituição de 88 consertou esse equívoco. Olha lá, a Constituição de 88 foram reconhecidos os costumes indígenas, sua língua e cultura, as suas crenças e tradições e o direito às suas terras, auxiliando com isso na preservação da identidade cultural indígena. É importante decorar esse artigo, tá? Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Traduzindo, compete ao Estado demarcar e proteger as terras indígenas e o organismo que tem a função de protegê-los, apesar da falta de material e recursos, é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O governo brasileiro, olha lá, apesar de reconhecer o direito dos indígenas, não consegue controlar principalmente os grileiros que vendem terra ilegal, os garimpeiros que querem tirar minério das terras indígenas e os madeireiros. Os conflitos são inevitáveis, vira e mexe. Nós temos aí o assassinato de indígenas em confronto com homens que querem invadir suas reservas nativas. Galera, esse mapa aqui é bem legal para pegar essa parte, né, dos povos indígenas aí na atualidade, aqueles que ainda existem no território brasileiro, porque infelizmente vários foram extintos com a ação do homem branco colonizador, mas é legal que está dividido por região. Seria legal você pausar e ter uma ideia de tudo aí, ó. Por exemplo, em São Paulo, olha lá, nós temos tribo Guarani, Caimbé, Cariri, Pancará, Pancaré, Pancaru, Terena, Uaçu Cocal, Umutina. Lá em Minas Gerais, ó, Krenak, Pataxó. Inclusive lá em Minas o povo adora colocar esse nome aí em loja de laticínio e coisa do gênero, né? Pataxó. Lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, Guarani, Kaiowá, até trava a língua, né? Cadiuel, Quiniquinaua, Terena, olha lá, Santa Catarina, Caiagangue, no Paraná, Caiagangue, lá no Mato Grosso, Caiapó, olha lá que legal, Umutina. Na Amazônia, a listagem é grande de tribos indígenas, né? Olha lá. Paritintim, Piratapuia, Siriano, Teiarim, Coripaco, Apurinã, tem várias tribos lá. Que mais? Olha lá, outros lugares. Na região lá do Amapá. Uaiana, Apalai, Caripuna, lá no Pará, Gavião, Guajajara, Suruí, Tembé, Xerente. Então, olha lá, no Maranhão, tribo Gavião, Guajajara, no Piauí, Tabajara. Então, esse mapa é bem legal, seria legal que vocês dessem uma boa visualizada nesses nomes, porque você sabe que a prova da ESA é uma prova conteudista, adora fazer pergunta decoreba, então seria bom analisar esse mapa aí, tá bom? E agora, vamos para a resolução de exercícios. É hora de testar o quanto você aprendeu nessa aula do nosso curso preparatório ESA, só que Deus está vendo, hein? Se você ainda não deixou um like e compartilhou a nossa aula. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, pois assim não tem fé, nem lei, nem rei. E essa maneira vivem desordenadamente, sem ter além disto conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pedro de Magalhães Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a... Bom, gente, na aula de hoje,
eu disse para vocês que existe uma forte postura etnocêntrica, eurocêntrica, preconceituosa dos europeus em relação à cultura indígena. Então a resposta correta é a D de dado. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Eles não estavam interessados em entender a cultura indígena, e sim em impor a sua língua portuguesa e a sua fé católica. Os Tupi chegaram do início do século XVI à Amazônia, ocupando a ilha de Tupinambarana como ponto final de sua peregrinação. No caminho percorrido, os povos tupi viviam numa atmosfera de guerra constante entre si e com os outros povos não tupi. Guerras, captura e canibalização dos inimigos alimentavam a fragmentação, a dispersão territorial e o revanchismo. Em termos simbólicos, o sentido da antropofagia, resultante do enfrentamento entre indígenas pouco antes do início da colonização portuguesa, tem relação com... Bom, eu mencionei para vocês essa migração dos tupi entre o litoral e a região da Amazônia. Comentei que os tupinambás eram praticantes do canibalismo. Olha aí, gente, a resposta correta é a B de bola. O interesse em assimilar as potencialidades guerreiras e a bravura dos inimigos, bem como incorporar seu universo social e cosmológico adicionado ao grupo do vencedor. Eu disse para vocês que o canibalismo para eles tinha justamente esse significado. Vamos lá. A colonização, apesar de toda a violência e disrupção, não excluiu o processo de reconstrução e recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista representa para os índios uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura xinguana, que aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940 como símbolo de uma tradição estática, original e intocada, é ao inverso o resultado de uma história de contatos e mudanças que tem início no século X d.C. e continua até hoje. Com base no trecho acima, é correto afirmar que, bom, gente, é lógico que mesmo com o processo de aculturação, com os europeus impondo sua cultura, diversas tribos resistiram. A gente precisa acabar também com com essa ideia da total passividade das tribos que aceitaram calados a dominação. É claro que sobraram poucas, né, que se mantiveram intactas, porém o texto fala do exemplo da cultura xinguana, que apesar desse processo de aculturação, se manteve com seus traços culturais. A resposta correta é a B. Várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com as alterações ao processo colonizador europeu, como a xinguana. Vamos lá, coleguinha. 1000 anos antes da descoberta do Brasil pelos europeus, um grande movimento de imigração parece ter se iniciado no sul da floresta amazônica. Os povos que se moviam falavam línguas aparentadas, de uma grande família de línguas que denominamos Tupi-Guarani. Praticavam a coivar e eram bons caçadores e pescadores. Tudo que está nesse enunciado foi dito na aula de hoje, hein? A partir do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que os referidos povos... A resposta correta é a alternativa E, porque os tupi, além de praticar a agricultura, eles navegavam em canoas. Então a resposta é a E. Praticavam a agricultura e tinham um bom domínio da navegação, o que contribuiu para a sua expansão pelas terras posteriormente chamadas de Brasil. E o último exercício. No Brasil é comum retratar as populações indígenas como um mero resquício de um passado cada vez mais remoto, como os pobres remanescentes de uma história contada na forma de uma crônica do desaparecimento e da extinção. Diversos povos sucumbiram ao impacto fulminante do contato e da conquista, é verdade. Para muitos, conseguiram sobreviver ao Holocausto, recompondo populações dizimadas, reconstruindo suas identidades, enfim, se ajustando aos novos tempos. Continuem hoje para o rico painel de diversidade cultural, que é, sem dúvida alguma, o patrimônio mais precioso desse país. Assinale a alternativa incorreta sobre os povos indígenas do Brasil. Bom, gente, isso aqui é pergunta cara de ESA. A ESA e as suas perguntas decorebas, né? A resposta correta é a D de dado, sem pensar muito. Por quê? Os Guarani é uma tribo brasileira
Caigangue também, Caigangue é uma tribo de Santa Catarina do Paraná, porém os Mapuche é uma tribo do Chile e da Argentina. Os Mapuche não são tribos brasileiras, então a resposta incorreta é a D de dado, Guarani, Caigangue e Mapuche são povos indígenas do Brasil. Guarani e Caigangue sim, Mapuche não. Beleza, pessoal? Olha aí, a concorrência pira, hein? 30 minutos de aula, atualizando as aulas do nosso canal de acordo com o novo boletim informativo da ESA. Eu vou focar principalmente, pessoal, nas novidades do edital, né? O meu canal já tem aulas que pegam grande parte do edital. O que nós iremos fazer nesse curso novo é atualizar o material que está faltando. Vai ficar aqui no final o endereço do nosso e-mail, lalinhoxavier0@gmail.com. Por esse e-mail você pode comprar a nossa apostila em PDF, você faz Pix nesse endereço de e-mail, você me manda o comprovante nesse endereço e eu te mando a apostila com exercício em PDF, com exercícios da história da prova da ESA até a penúltima prova agora. Só não tem a última nessa apostila ainda, por R$ 14,90. Ou, se você quiser manter esse trabalho no ar, fazendo doações para o canal Toda a História, o endereço de Pix é esse mesmo e-mail, lalinhoxavier0@gmail.com. Um abraço e até a próxima aula.